Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre equilíbrio, mudança, transformação, apresentando para vocês terapias onde realmente a gente tem a capacidade de movimentar a energia, de mudar a energia, trazendo conhecimento através de saltos quânticos. Quando a gente mexe com a energia, isso também pode ocorrer numa única sessão. Trabalhando presencialmente, à distância, é um trabalho muito interessante. Eu trabalho com um equipamento que ele mede a velocidade do campo energético da pessoa, da eletricidade das células do corpo. Então, quando ele capta a frequência elétrica da tua célula, ele consegue captar quais são as informações que estão em desequilíbrio, tanto no campo físico, mental, emocional e energético. Então, quando ele capta essa informação, ele joga para o computador quais são esses desequilíbrios, que pode ser alergia, pode ser muscular, pode ser ósseo, pode ser emocional, pode ser energético. Quando eu estou falando de energético, eu estou falando de chakras, de aura. E aí, com essa informação, a gente consegue, através do equipamento, e direcionar qual é a melhor terapia para você naquele momento. E, naturalmente, a gente já faz a correção. Tudo no planeta, até um pensamento. Quando você tem um pensamento, você gera energia no teu cérebro, que geram correntes elétricas, e a partir daí, o teu corpo tende a reagir de uma determinada forma, mas também a tua percepção, as tuas emoções também se alteram a partir ou do pensamento ou da emoção. Então, quando a gente pensa num corpo que é pura, não só pura, né? Porque a gente tem as reações elétricas, tem as reações bioquímicas, que são os alimentos que você come. Então, quimicamente, o remédio, a alopatia que você toma também tem uma reação química no teu organismo, e tem as reações elétricas. Então, na medida em que a gente muda o teu campo elétrico, através da ressonância, da biorressonância, onde a gente reenvia uma outra frequência para o teu corpo, você consegue mudar o corpo físico. Muitas vezes a gente leva anos produzindo uma doença energeticamente falando, até chegar no campo físico. Então, você vai tensionando as emoções, você vai ficando estressado, e a partir daí, você acaba desenvolvendo uma doença. Pensem bem no seguinte: quando a gente pensa em mudança, e é essa a minha proposta, pensa que a nossa realidade, ela é baseada nas nossas ações, na maneira como eu percebo, na maneira como eu entendo esse mundo. E quando, a gente vai somando as nossas vivências, desde pequenos, desde criança, adolescente, a gente vai formando pressupostos, a gente vai tendo ideias do que é a vida, de como ela deve ser, o que é certo, o que é errado. A gente vai generalizando, e essa maneira de entender a vida e de generalizar, elas influenciam a nossa maneira de ver o mundo. Então, tem pessoas que veem o mundo de uma maneira muito negativa, que é a experiência de vida dela. Outros veem muito positivamente, outros são mais racionais, outros são mais emotivos. E essa maneira da gente ver o mundo é a maneira como a gente vai criar o nosso padrão, é a nossa vida, o nosso dia a dia. Quando a gente vai mudar isso, Então, todo mundo que vai procurar uma terapia é porque não está feliz com alguma coisa. Ninguém chega lá para mim dizendo, eu estou ótimo, não tenho problema nenhum. Dificilmente, aliás, a única pessoa que disse isso para mim na semana seguinte estava com um problemão para resolver. Então, esses dias ela me ligou e falou assim, olha, nunca mais vou até você dizer que eu estou ótima, que eu só quero me conhecer. Porque da última vez eu acabei me separando. Então, as pessoas que chegam estão insatisfeitas com alguma coisa, ou estão doentes, alguma coisa precisa mudar. Na medida em que a gente toma consciência, porque a maior parte desses padrões que a gente não tem consciência.
Então, essa realidade que a gente vive, essa percepção que eu tenho de mundo, essa maneira que eu me relaciono, eu tendo a repetir. E por quê? Porque primeiro que eu não entendo o que está acontecendo, então o processo terapêutico é tomada de consciência. Primeiro vamos saber o que está acontecendo e o que isso que está acontecendo nesse momento tem a ver com a minha história de vida. Então, eu estou podendo ampliar o foco da visão. Depois, eu vou ter que desenvolver algumas habilidades para poder lidar com isso. Uma delas, por exemplo, é paciência, é redução de estresse, é perceber a situação de uma maneira diferente para mudar essa minha realidade. Aquilo que me incomodava antes agora não me incomoda mais. Então, eu mudei a minha realidade, eu mudei a minha percepção de mundo. E quando eu faço isso, a minha qualidade de vida melhora. Para isso, eu uso, além do equipamento, que ele tem uma mudança fantástica, eu uso outras técnicas. Eu uso o equilíbrio do hemisfério direito e esquerdo para te ajudar a não ter resistência à mudança, porque é muito difícil mudar, né? Já querendo mudar, a gente já não consegue, imagine quando a gente nem sabe que tem que mudar. Então, resistência à mudança é fundamental. Crenças irracionais, onde, sem perceber, você já está agindo daquela forma. Por quê? Porque é assim que você sempre agiu, então é normal, né? Quando você ouve que isso não é legal, aí você tem a consciência. Quando você tem a consciência, você tem a escolha, né? Você pode decidir se você vai querer continuar agindo desta forma ou não. E quando você consegue fazer isso de uma maneira mais fácil, e quais são as maneiras mais fáceis? Então, tirando bloqueios de resistência à mudança, trabalhando com a biorressonância, porque imagine que cada célula no nosso corpo, ela trabalha numa determinada frequência. Então, o órgão, por exemplo, do coração tem uma frequência, o fígado outra frequência, a pele outra frequência. Então, a nossa rede de células, elas trabalham em conjunto para manter o quê? A harmonia do nosso corpo. Quando a gente está estressado, o que acontece? O nosso estresse altera as vibrações do nosso corpo. Ele muda esse estado de harmônico para desarmônico. E aí é onde que surgem os problemas. Surgem queda de cabelo, baixa resistência imunológica, adoece, se quebra, né? Tem gente que acaba se machucando, tem uma queda, enfim. Às vezes fica tão atormentado mentalmente que deprime, fica muito ansioso. Então, todas essas alterações são estados desarmônicos. E quando a gente identifica esses estados desarmônicos, o equipamento ele consegue reenviar uma outra frequência para o teu corpo e te dá uma sensação muito boa de alívio, por exemplo, de dor para não dor, de estresse para mais relaxado, uma dificuldade de dormir, você começa a dormir melhor. Tem pessoas que têm dificuldades respiratórias, às vezes na própria sessão já sente que começa a respirar melhor, né? Então, Quando eu uso essa técnica, eu estou criando um campo para que você fique bem, né? E que você tenha consciência. As outras técnicas, aí eu uso o EFT, que ajuda a equilibrar também no nível energético, através dos pontos dos meridianos, que a gente trata também campo físico, mental, emocional. Tem os frequenciais, os florais, tem os florais que eu gosto bastante e eu acho que é o que ajuda a manter essa frequência da pessoa até que o processo de mudança ocorra, porque o processo de mudança não é fácil, né? Eu vou falar um pouquinho mais dele. Então, as abordagens que eu uso. Então, uma vez que você tem consciência do problema e que você se dispõe a mudar, a gente tem que trabalhar o quê? Essa transição. Então, eu tenho a consciência, eu vou desenvolver uma outra maneira de perceber, de sentir, de reagir. Naturalmente, eu vou repetir os padrões antigos e tem hora que você está repetindo o padrão, de repente você lembra, não, puxa, isso, tal coisa. E aí, quando você vê, você já fez mesmo, e ok, né? Não tem problema, é assim mesmo que funciona. Na medida em que você vai desenvolvendo essas outras estratégias, você vai se permitindo a mudar. Para ajudar tudo isso, além desse equilíbrio do hemisfério direito e esquerdo, que é o Psyche, do EFT, eu uso também um trabalho quântico, que
esse trabalho eu amo de paixão. É um trabalho onde a gente trabalha com a energia do amor, o chakra cardíaco, e ele faz mudanças fantásticas, tanto próximo quanto à distância também. Lembrem-se que quando a gente trabalha quanticamente, às vezes faz mudanças que nem sempre é aquela que a gente está esperando naquele primeiro momento. Tem uma ouvinte. Alô? Oi? Luci? Eu? Luci, aqui é Roseli de Campinas. Tudo bom, Roseli? Tudo bem. Eu tenho ouvido o seu programa recentemente, e estou ouvindo hoje, naturalmente, e eu estou achando muito interessante. Inclusive, eu sou fisioterapeuta. Oh, legal. Então, mas santo da casa parece que não faz milagre, né? Ah, é igual. Na minha casa é igual. Se a gente for conversar, é a mesma coisa. Casa de ferreiro, espeta de pau. Isso. Então, Luci, como eu disse, eu tô achando interessante. E eu quero colocar só uma questão para você. Sim. Apesar de eu me cuidar, de eu ler e tentar evoluir, aprender e progredir, parece que eu tô sempre... Não estou na minha homeostase, parece que eu estou sempre um pouco desequilibrada. No fim do dia eu tenho um toque de depressão, sabe? Às 5 horas da tarde, 6, sempre me dá um down, sabe? Tá. E eu já fiz tratamento para depressão no passado, porque meu filho ficou deprimido e ele me levou junto com ele. Eu sou muito sensível a esse relacionamento com esse meu filho e tudo que ele sente parece que eu sinto. E eu tenho dores no corpo. Eu não sei, eu queria que você me falasse uma palavra ou duas sobre essa sua técnica, né? O seu, o que eu posso fazer ou o que você recomenda? Tá, Roseli, esse teu cansaço, esse teu desânimo é mais no final do dia ou quando você acorda? Às vezes quando eu acordo também, às vezes eu acordo meio mal. Tá, então, a impressão que dá é que você pode estar num processo de fadiga crônica. Então, pode ser suprarrenal, né? Suprarrenal, quando ela está um pouco estressada, ou a gente já acorda cansada, sem energia, difícil fazer as coisas, parece que o dia se arrasta, depois vai até melhorando um pouco, mas de manhã está com baixo nível de energia. E final do dia... Às vezes também, parece que acaba a pilha, né? Vai chegando lá para 6 horas, você vai diminuindo o teu ritmo. Então, pode ter um pouco a ver com a suprarrenal. Essa coisa de captar a emoção do filho, deixar isso tomar você precisa trabalhar energeticamente esses aspectos. Porque, assim, a energia é dele, o processo é dele, é ele que tem que... se apropriar disso e fazer a mudança. A gente, e é muito importante quando a gente trabalha com cura, e principalmente cura quântica à distância, que é essa outra terapia que eu estava falando, o trabalho é amor, é exclusivamente de amor. Você manda energia amorosa para o teu filho, isso você pode fazer. Agora, a capacidade de cura e de restabelecimento da saúde é dele. Então, a gente, é como, assim, se ele está funcionando com uma carga energética de 50%, você manda um pouco do teu amor para ele, de 50 vira 100. Mas é o corpo dele que precisa reagir, é a mente dele que precisa reagir. Então, precisa separar um pouco essa coisa. Esse é um dos trabalhos muito importantes, porque quando a gente tende a ficar brava porque o outro está bravo, a ficar triste porque o outro está triste, você acaba não conseguindo separar o que é teu e o que é o do outro. E pior, você não consegue nem ajudar o outro porque você se mistura naquela confusão toda e, enfim, acaba dando outra confusão. Faz sentido. Então, assim, ficar atenta para identificar se a tristeza é tua ou se é dele, e se é dele, permita, né, que fique com ele. A gente não tem fácil, esse poder. Mas tem que ir tentando, né, tem que ir... E aí o que você pode fazer, né? Imagina o teu coração brilhando com o sol. Essa técnica, gente, é fantástica, serve para qualquer coisa. Imagina teu coração como um centro de luz, como se fosse o sol. Se conecta com uma cena amorosa, algo que você, assim, sabe quando você lembra, você fala, nossa, que gostoso, ai, que saudade, que vontade de estar, que pode ser assim, uma pessoa que você ama, pode ser uma cena específica, pode ser um animal, qualquer coisa que te faça ter a sensação do amor.
E aí, imagina esse raio de luz saindo do seu coração com esta emoção, com este amor, e indo para o coração do seu filho. E, lógico, é importante colocar a intenção, que ele fique bem, que ele fique calmo, que ele fique em paz, que ele se tranquilize. Às vezes a pessoa está super agitada, brava, aí você começa a se concentrar nisso e manda amor para ele, manda amor com essa intenção. Você vai ver como é fantástico, é lindo. Ele vai ficando mais tranquilo, de repente muda o assunto e vai tocando. O teu caso, eu acho que é mais suprarrenal, que aí seria legal fazer uma avaliação com equipamento, para a gente ver direitinho se é isso mesmo, mas a princípio os teus sintomas estão um pouco disso. Isso pode ser estresse, né, um nível de estresse alto, e aí o teu corpo não está conseguindo recarregar o suficiente. A suprarrenal pode estar reclamando um pouquinho. Meio esgotada. Tá sofrendo, tá bom? Nossa, Luci, muito obrigada, viu? Nada, imagina, boa sorte aí. Vou continuar te ouvindo. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Imagina. Então, pessoal, tem outra. Vamos lá. Alô? Alô? Oi. Acho que caiu. Não. Alô? Alô? Oi? Caiu. Ai, que pena. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, voltando, falando de mudança. Agora vai. Alô? Alô? Oi, quem fala? Oi, Jaqueline? Oi, Jaqueline. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. O que você manda? Oi, Jaqueline. Desculpa, eu só vou abaixar um pouquinho aqui, senão tá. não consigo te ouvir. Isso, obrigada. Você foi mais rápida do que a gente. Eu ia falar, você já falou. Então, é que o meu pensamento é muito rápido mesmo e talvez essa seja uma das questões. Desacelerar. Luci, prazer falar com você. Legal. Uma boa semana, um ótimo dia. Obrigada. Pra você também. Então, você está falando dessa capacidade, dessa vontade de mudar. Sim. Né? E eu tenho exatamente isso. Eu tenho uma necessidade de mudar, só que muitas vezes eu sinto assim como se eu esteja meio... Não sei se é tensa a palavra, mas meio... presa, meio, sabe, com medo. Boa. Negativas. O medo faz parte da nossa reação. O medo é uma emoção natural e ela serve para proteger a gente. Tudo que é novo, tudo que é estranho, tudo que é diferente, a gente fica meio assim, né? Meio, faço, não faço. Mas isso tem que ser superado no sentido em que você vai fazendo um pouquinho, vai se sentindo mais segura, vai fazendo mais um pouquinho, vai se sentindo mais segura. E quando você vê, você consegue fazer aquilo diferente. Mudança, e eu trabalho, né? Sábado eu tive uma cliente que estava reclamando muito, já fiz um monte de terapia e nada resolve. E aí eu falei para ela, vamos fazer uma técnica de resistência à mudança. Não precisa, eu tô aberta para mudança. Não precisa fazer. E é exatamente isso, porque a resistência à mudança, ela está num nível muito inconsciente, ela está no nível do corpo. E a gente não percebe. É aquela coisa que você vai falar e de repente... eu falo depois. Algo te trava, né? Ou é algo que você tem que comunicar, ou algo que você tem que fazer para você mesma. Então, tem que mudar, tem que quebrar primeiro essa resistência à mudança. Através dessa técnica, a gente descobre N buracos aí pra gente trabalhar. E limpar, né? Mudar não é fácil. E aí, uma das coisas que eu percebo no meu trabalho é assim, eu vou te dar muito trabalho, né? Então, para mudar, você tem que pensar diferente, você tem que sentir diferente, você tem que fazer algumas técnicas, você tem que... Até para você me dizer, olha, isso não está funcionando, Luci, comigo, olha, não mudou nada. Então, aí nós vamos tentar outra. Para quê? Para que você realmente incorpore essa nova maneira de agir, essa nova maneira de reagir. E não tem outro jeito, é fazendo. Né? Então, você toma consciência, você aprende uma estratégia nova, vai lá e põe em prática. Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes você consegue pôr em prática, às vezes você não consegue, aí você volta para o consultório, a gente trabalha de novo. E esse é um processo. Mudança, a gente tem que encarar como processo. Muitas vezes a gente lê 1.500 livros, faz 150 mil cursos, sabe tudo. E, olha, sabe, mas tem uma questão
que impede a gente de fazer a mudança, que é o emocional. Quando a gente está mergulhada no problema, é muito difícil você se descolar da situação, olhar a situação de um outro ângulo e reagir de uma maneira diferente. Por isso que, às vezes, a gente reclama, fala, nossa, mas eu tenho um monte de conhecimento, e agora você está me falando para fazer isso, poxa, mas eu conheço isso não dá certo. Não é assim que funciona. Às vezes, você conhece, não valoriza a técnica, não usa, porque está esgotado, ou porque acha que não funciona, mas é ter uma visão de longe do problema, como se você fosse um terceiro, como se você estivesse assistindo o filme. E isso é muito difícil quando a gente está envolvida emocionalmente no problema. Por isso que a proposta terapêutica, ela entra nesse sentido, ampliar o teu foco, ampliar a tua visão. Tá claro isso, Jaqueline? Sim, tá claro. Você fala assim de ampliar, porque aí a gente consegue, de repente, tendo essa visão de fora, como você falou, consegue reagir melhor, né? Consegue ter uma percepção melhor. Que às vezes eu percebo que a minha percepção é totalmente distorcida. Uhum. E aí, assim, por exemplo, porque eu falo com outra pessoa e a percepção da pessoa é totalmente diferente da minha. E aí eu entro em parafuso, mas quem que tá certo? Quem que tá errado? Isso mesmo. Então, primeiro processo, a responsabilidade é nossa da comunicação. Se o outro não está entendendo o que eu estou falando, algo está acontecendo aí nesse campo que eu preciso resolver, né? Agora, tem uma coisa que a terapia faz muito, te ajudar a se perceber em todos os teus campos. Então, é o que você faz, da forma que você faz, que acaba gerando esse tipo de relação, esse tipo de comunicação, esse tipo de trabalho, esse tipo de relacionamento. Então, é o teu padrão mental e emocional e energético que cria essa condição. E aí fica um imbróglio só. Quando você começa a se perceber melhor e a mudar algumas coisas, você percebe que esse tipo de situações desaparece. É muito comum, às vezes, eu ouvir no consultório, nossa, as pessoas melhoraram. Não, as pessoas continuam iguais. Quem mudou foi você. Você que mudou a tua maneira de interagir com o outro e a partir disso, o outro não tem mais como manter a mesma resposta para você. Você está agindo diferente, o outro tem que te dar uma resposta diferente. É natural que isso ocorra. Combinado? Combinado. Jaqueline, espero ter te ajudado e ajudado outras pessoas. E, pessoal, mudança é ação, tentativa e erro, até essa nova maneira de ser estar incorporada nessa essência de vocês, na alma de vocês. Combinado? Aguardo vocês semana que vem. Um grande abraço a todos.